Vamos construir um produto final utilizando o Arduino? Como adicionar essas plaquinhas aqui em um projeto no Altium Designer? Vamos ver tudo isso em detalhes hoje. Assunto polêmico. Você deveria estar utilizando o Arduino no produto final? Deixa pra mim aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Também já me deixa um like aqui pela ousadia de fazer um tutorial desse pra você. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro modo, que seria a construção de um shield. Eu já fiz um outro vídeo aqui para vocês sobre como colocar o ESP em um projeto profissional utilizando o Altium Designer, e lá eu mostrei esse projeto que eu tenho aqui, que eu integrei um ESP01, e tá vendo? Eu construí literalmente um shield para o meu ESP01, e é isso aqui que você pode fazer com o seu Arduino também. Então eu tenho o meu microcontrolador aqui e a minha eletrônica embarcada aqui. Tá vendo que fica bem carinha produto final mesmo, né? Porque é só conectar isso aqui nas fitas de LED, isso aqui é um controlador de fita de LED e o negócio vai funcionar. Com o Arduino Nano o negócio fica muito parecido, você pode fazer um shield para você integrar o Arduino Nano, e o Arduino Uno normalmente é feito um shield para integrar em cima dele. Agora vamos ver como se faz isso. Deixa o like, deixa o like. Se você observar aqui esse projetinho que eu fiz com o ESP, o que eu fiz para facilitar todo o processo foi adicionar uma barra de pinos do tipo fêmea, com 4 posições e 2 colunas. Assim, eu consegui depois adicionar o meu microcontrolador no meu shieldzinho sem grandes complicações. Você pode fazer isso para adicionar o seu Arduino também, só que você vai ter que medir exatamente a distância entre uma barra de pinos e outra e adicionar isso perfeitamente no seu projeto. E isso às vezes dá bastante dor de cabeça, porque fazer essas medidas perfeitas é uma complicaçãozinha. Então o melhor mesmo é você utilizar um componente já pronto, de uma biblioteca pronta. Para adicionar o Arduino Nano, eu te recomendo utilizar o Library Loader, que é uma extensão aqui do Altium Designer. Você consegue baixar e aqui você consegue pesquisar por vários componentes eletrônicos. Pesquisando por Arduino Nano, você vai encontrar esse componente, você pode adicionar ele no seu projeto. Eu dei essa dica aqui sobre o Library Loader também lá no vídeo do ESP, que ajuda muito a encontrar os chips. E é assim que ele vai ficar aqui na sua board. Aí a partir disso, você pode adicionar todos os componentes eletrônicos do seu projeto específico, aqueles que estavam lá na protoboard, todos aqui, para tudo ficar integradinho. Se tiver algum componente que vai ser um componente externo, como por exemplo um servo motor, você pode adicionar uma barra de pinos e fazer já a conexão. Aí quando seu projeto estiver pronto, você só conecta nessa barra de pinos. Para o Arduino Nano ou para o Arduino Mega, a forma de adicionar ele aqui vai ser um pouquinho diferente. Porque você não vai encontrar ele nas bibliotecas nativas do Altium e também não vai encontrar ele aqui no Library Loader. Então vou deixar para você esse link aqui do GitHub que tem as bibliotecas do Arduino Nano e do Arduino Mega. É só baixar aqui, ó, o arquivo zip dessa biblioteca, extrair ele do seu computador e aqui no Altium Designer você vai clicar nessas três barrinhas, Import Library, e encontrar esse arquivo aqui chamado Arduino, que vai ser um arquivo Altium Compiled Library. Adicionando esse arquivo aqui, ele vai carregar dentro do Altium Designer e agora você já consegue pesquisar por Arduino, você vai ter o Arduino Mega e o Arduino Uno aqui. Você pode dar um place e é assim que ele vai ficar no esquemático. Eita, adicionei até 2 aqui, ó. É assim que ele fica no esquemático. E aí você pode adicionar os componentes aqui. Na sua board, ele vai aparecer desse jeitinho aqui. Fica legal, né? Fica bem profissional. O maior problema aqui do Arduino Uno é que se você vai desenhar essas barras de pinos, é que essas distâncias aqui, elas são bem chatinhas de acertar, tá? Eu sei disso porque na faculdade, em alguns projetos, eu construí shields para Arduino para conseguir fazer uma entrega um pouquinho mais bonitinha, mais profissional. E essa distânciazinha aqui, ó, sempre me pegava para conseguir posicionar certinho a barra de pinos. Ela não é o tamanho de uma distância de um pino. Ela é uma distância bem chatinha de acertar. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo também o link para a ferramenta que eu estou utilizando para desenvolver os meus projetos, que é o Altium Develop. O Altium Develop é um pacote que vai unir o Altium Designer, que é exatamente essa ferramenta, junto com o Altium 365. Uma ferramenta que vai te possibilitar salvar o projeto em nuvem, compartilhar com a sua equipe de trabalho e ter todo o processo de desenvolvimento do seu hardware verdadeiramente colaborativo. Se você for estudante, dá uma olhadinha no link que eu tô deixando aqui, porque a Altium sempre libera uma versão estendida, gratuita para estudantes. Então provavelmente você vai conseguir utilizar o Altium Develop durante toda a sua graduação. E já tem outros vídeos aqui no canal com tutoriais completos de Altium Develop. E a sua segunda opção é descartar o Arduino e utilizar apenas o chip, o ATmega que está aqui. Vamos ver como fazer isso também. Queria te pedir com muito carinho, se possível, deixar um like nesse vídeo e em todos os vídeos que você assiste aqui pelo canal. Isso ajuda muito o meu trabalho e faz com que eu consiga levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, vai
te custar muita coisa, mas vai fazer toda a diferença pro meu trabalho. Então já deixa um like aqui nesse vídeo, não esquece de dar like nos outros vídeos, porque nem sempre eu peço, eu sou meio esquecida mesmo. Mas ó, saiba que eu sempre tô vendo seu like e que ele faz muita diferença. Deixa o like, deixa o like. Quando a gente tá falando de embarcar o ATmega, agora a gente já tem mais facilidade, porque aqui na própria biblioteca nativa do Altium você vai encontrar mais opções. Procurando por ATmega você já vai ter algumas opções aqui na biblioteca nativa, mas você pode fazer uma pesquisa aprofundada dentro dos fabricantes. E aqui você vai ter muitas opções. Claro que se você não encontrar o chip específico, você ainda pode usar o Library Loader e lá também vai ter muitas opções do chip do ATmega. Como a gente está falando já de um microcontrolador, existem muitos produtos que são feitos com esse microcontrolador que é tão popular, então ele acaba sendo bem mais fácil de ser encontrado, até em diferentes encapsulamentos. Então aqui eu vou adicionar ele no meu projeto para você ver como que fica. É assim que ele fica no esquemático e é assim que ele vai ficar na board. Olha só que interessante, igualzinho ao que você tem aqui no Arduino Uno, tá vendo? É esse chipzinho aqui. Assim como que eu expliquei lá no vídeo sobre ESP, quando a gente está utilizando o chip embarcado, não vai dar para colocar apenas o chip e colocar os componentes do nosso projeto. A gente precisa colocar os recursos mínimos para esse chip funcionar. Esse tipo de coisa tem nome, você consegue pesquisar por Arduino Standalone, que é um projeto igualzinho esse aqui, do professor Flávio Guimarães, do canal Brincando com Ideias. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, porque ele já fez esse experimento construindo os recursos mínimos para o chip ATmega funcionar. Assim você consegue replicar esse projeto que já está testado e validado, adicionar ele no seu projeto eletrônico e aí sim adicionar todos os componentes em volta que vão formar o seu produto final. Quando a gente está utilizando um chip dessa forma aqui em um projeto, a gente já não está mais tendo aquelas mesmas discussões que a gente teria quando a gente está falando sobre vale a pena utilizar o Arduino num projeto ou não. Quando a gente fala sobre vale a pena usar Arduino, a gente está falando de uma placa, de uma dev board pronta dessa daqui. Quando a gente está utilizando essa versão standalone, apenas o microcontrolador, a gente está utilizando um microcontrolador embarcado, a gente está fazendo um hardware embarcado, aí a gente está utilizando o microcontrolador com os componentes específicos para aquela necessidade. Ao longo do tempo, o seu produto vai ficar muito mais barato se você fizer dessa forma, e você não vai estar dependendo aqui de comprar vários e vários Arduinos para fazer o seu negócio funcionar, e você tem um hardware pronto seu. Então vale muito a pena se você está pensando aí em talvez comercializar o seu projeto. Você pode começar no Arduino, começar na protoboard, fazer uma shield talvez para fazer algum teste ou entregar umas primeiras unidades e depois construir essa versão standalone. É um caminho muito bacana para você profissionalizar um projeto. Fiquei com vontade agora de fazer o meu próprio projeto de Arduino standalone. Vocês topam fazer junto comigo? Deixa pra mim aqui nos comentários se a gente deveria fazer em um próximo vídeo. Sucesso! É isso aí, você tem vontade de utilizar o Arduino em algum projeto final? Para apresentar na faculdade, para dar uma carinha mais profissional, alguma coisa que você está desenvolvendo ou até, quem sabe, em um produto? Deixa para mim as suas ideias aqui nos comentários se você utilizaria Arduino em um produto final. Espero te ver em um próximo vídeo e tchau, tchau!